Muito boa tarde, muito boa noite. Reiniciando a nossa oração-ação, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, sob a ótica do autoconhecimento. Hoje estamos fazendo isso no subitem Diversidade das Raças Humanas, questões 56 e 57. Já fizemos nos encontros anteriores uma visão da diversidade humana e da unidade que é por trás disso tudo. Retomaremos esse ponto para entender, para avançar um pouco mais e tentar entender o papel da diversidade no projeto pedagógico de Deus. Vamos lá? Que assim seja. Questões números 56 e 57. Na 56, Kardec pergunta assim: a constituição física dos seres nos diferentes mundos é a mesma? E a resposta dos espíritos de luz diz o seguinte: não, eles não se assemelham em nada. Olha que coisa interessante. Nas questões anteriores, os espíritos já tinham respondido a Kardec que todos os mundos de todos os sistemas solares da nossa galáxia e de todas as centenas de bilhões de galáxias do universo conhecido, todos esses mundos são habitados. E agora, Kardec pergunta se a constituição física dos seres nesses diferentes mundos é a mesma. Não é interessante? E a resposta é não, eles não se assemelham em nada. Nós, por ocasião dessa tragédia mundial, mas particularmente europeia, não exclusivamente europeia, mas particularmente europeia, no caso do Vinícius Júnior, que é o racismo, mas que também existe no Brasil e em todos os países do mundo. Nós fizemos uma reflexão aqui no Facebook. Como é que nós podemos ambicionar um contato em massa, um contato direto com os extraterrestres? Como nós nos julgarmos abertos para os verdes e os azuis, se não estamos nem abertos aos vermelhos, os indígenas, os amarelos, os orientais e os pretos, as pessoas com ancestrais africanos? Não é mesmo? Se os seres de cores diferentes são rejeitados, sendo eles conhecidos nossos de longa data, dessa vida e de outras, e nós reagimos tão mal a essas diferenças, através do racismo, humilhando, segregando, discriminando, como podemos supor que estamos maduros para um contato direto com seres extraplanetários? Esses contatos já vêm acontecendo, mas de uma forma seletiva. Apenas alguns. É o caso dos abduzidos, dos contatados, que têm tido ao longo da história, já há várias décadas, relações com extraterrestres no corpo. Mas também vem acontecendo, e de uma maneira mais explícita, o que aconteceu ao longo de toda a história, contatos espirituais, contatos extracorpóreos com os extraplanetários. De modo que vem a revelação, e nós acreditamos nisso, porque ela vem de várias fontes, inclusive dos clarividentes nos centros espíritas, de que nos diferentes centros espíritas, mas também nas diferentes outras religiões, atuam, assistem, servem
diversos seres extraplanetários com aparências já bastante diferentes dessa aparência dos seres humanos. Isso, de forma alguma, acontece apenas numa casa, de forma alguma acontece apenas numa religião, acontece em todos os trabalhos, em todas as instituições, em todos os lugares onde algum trabalho de serviço, de assistência, vem sendo realizado. Mas também não se pode dizer que os extraterrestres são todos elevados, todos atendentes ao convite de serviço que Jesus fez, todos, aliás, submetidos a uma lógica do dirigente planetário. Não. Infelizmente não. Há seres extraterrestres de toda a gradação moral, inclusive da mesma gradação moral que os próprios terrestres, ou seja, baixa, e que precisam de todo o zelo e de todo o cuidado daqueles que com eles se contatarem. Então, há seres extraplanetários de todas as aparências as mais diferentes, e há seres extraplanetários de todas as gradações morais as mais diversas também. E é fundamental falar isso de forma aberta para que nos preparemos para lidar com as diferentes realidades que o futuro certamente nos reserva. Não é? Então a questão 56 levanta-se: a constituição física nos diferentes mundos é a mesma. Não, eles não se assemelham em nada. E a 57 pergunta, Kardec volta a perguntar assim: se a constituição física dos seres nos diferentes mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que habitam esses mundos, tenham corpos físicos diferentes? É praticamente a mesma pergunta. E a resposta é, sem dúvida, da mesma maneira que na Terra os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ou seja, assim como na Terra os diferentes seres se adaptam a diferentes meios, e aqui os espíritos citam os peixes na água e os pássaros no ar, também nos diferentes mundos que oferecem ambientes completamente diferentes, atmosferas, solos, condições ambientais completamente diferentes da Terra, obrigará e induzirá os seus habitantes a terem também aparências diferentes, adaptadas àquele ambiente. Não é absolutamente lógico isso? Muito interessante. E Kardec faz a seguinte observação. Aliás, não é de Kardec, a observação é dos autores aqui. Num planeta onde a alimentação de seus habitantes é rarefeita, a razão nos diz que a organização fisiológica tem que ser diferente, por não precisarem mais de certos órgãos, como o estômago e o intestino, por exemplo. Quem cuidou de um bebê desde os primeiros momentos sabe que enquanto a criança é amamentada, o seu corpo tem uma espécie de reação, o seu cheiro é diferente, as suas excreções são diferentes. Quando ela sai da alimentação baseada no leite materno, ou exclusiva do leite materno, e passa aos alimentos sólidos, tudo muda. É uma excelente figura, é um excelente fato para nos lembrar que nós somos o que respiramos, que nós somos o que comemos, que nós somos, o nosso corpo pelo menos, é o resultado da nossa interação com o meio que nos cerca.
E se assim já é na Terra, na nossa própria história, se assim é na Terra, com os diferentes animais e os diferentes seres nos diferentes ambientes, não é à toa que o urso é branco na região do gelo, não é? Mais ainda será, ou tanto quanto será, nos seres que habitam outros planetas. Continua a observação. Se num mundo seus habitantes já enxergam sem precisar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, dando lugar a outro sentido que suprirá essa necessidade. E isso também já vem acontecendo ao longo da história humana. A arcada dentária, por exemplo, vem se modificando na medida que os hábitos de alimentação também se modificam. Só para dar um exemplo, mas há órgãos do corpo que vêm se atrofiando e outros que vêm se hipertrofiando, quer dizer, vêm se desenvolvendo, porque a relação do homem com o meio muda, o próprio meio ambiente muda e o corpo humano tem também se modificado. Assim, cada mundo tem um conjunto de formas apropriadas à sua evolução, e isso não altera em nada as leis naturais, pelo contrário, as embeleza ainda mais. É muito bonito perceber isso e retornar com essa percepção à questão da nossa atitude perante as diferenças e à questão que nós nos propusemos do papel das diferenças no projeto pedagógico de Deus. Porque numa escola, todos nós vivemos isso, existe uma rivalidade entre as turmas. Existe uma rivalidade, inclusive, entre os alunos que gostam mais de um professor e outros que gostam de outro. Uns que gostam mais de uma disciplina, outros que gostam de outra. Muitas rivalidades existem na escola. Mas, para nós alunos, na escola de Deus, precisamos entender aquilo que também um aluno precisa entender nas escolas humanas. Que mesmo que você goste, sim, mais de um professor e mais de uma matéria, não é razoável se afundar nessas rivalidades. Porque nós, para o nosso desenvolvimento, precisaremos de todos os professores, de todas as matérias, de todas as disciplinas. Nos fecharmos em apenas português, em apenas matemática, em apenas ciência, em apenas educação física, será nos limitarmos grandemente e nos condenarmos a não conseguir passar de ano, muito menos de conseguir fazer um exame pré-vestibular ou um concurso público. Porque a vida exige as diversas habilidades, e nos fechar em apenas um tipo de habilidades, a mesquinha, a pequena, escraviza nossas vidas. É maravilhoso entendermos que as diferentes culturas, as diferentes nacionalidades são diferentes salas de aula, que os sexos são diferentes salas de aula, que as profissões e as diferentes artes são diferentes salas de aula, que ao longo da existência de um ser, ele muitas vezes precisa passar pela experiência de ser japonês e brasileiro, homem e mulher, rico e pobre, de circular nas diferentes doutrinas e religiões, nas diferentes profissões, nas diferentes artes, porque é assim que nós nos vamos completando.
É para isso que existe a reencarnação. Ao longo de 2000 vidas, por exemplo, que tenhamos tido como seres humanos, é fundamental para a nossa evolução espiritual que nós tenhamos circulado em todos os ramos dessa diversidade. De forma que já fomos homens, mulheres, já tivemos essa e aquela posições sexuais, já tivemos diferentes doutrinas, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes classes sociais, diferentes raças. E mais ainda, aquelas diferenças com as quais nós não formos capazes de aprender, aquelas diferenças em cima das quais nós fizemos discriminação, fizemos humilhação, serão, de alguma forma, impingidas a nós mesmos, para que nos reformulemos, para que abramos nossas vidas. Sim, é muito provável, ainda que nunca dê para generalizar, porque cada caso é um caso, mas é muito provável que um rico que passe uma vida toda humilhando pobres seja convidado a entender o ponto de vista do pobre, renascendo pobre. E assim, um homem que humilhe mulheres, e assim um heterossexual que humilhe homossexuais, e assim um rico que humilhe pobres, ou um pobre que discrimine os ricos e que abuse e violente os ricos, por exemplo, na posição do assaltante, do ladrão. E assim um brasileiro que humilhe africanos, ou nórdicos, ou haitianos, ou australianos, não interessa, ou japoneses. A diferença é fundamental para nós adquirirmos com a vivência dessas diferenças, em tolerância, em fraternidade, em serviço. Adquiramos as características diferentes. Um japonês tem muito a ensinar os brasileiros no culto aos antepassados, no respeito à coletividade. Os brasileiros têm muito a ajudar os orientais, os japoneses, por exemplo, na alegria, na espontaneidade. E assim cada cultura tem muito a ensinar para todos os seres. E as mulheres têm muito a ensinar os homens, e o pobre tem muito a ensinar aos ricos. Todas as diferenças são diferentes salas de aula. O aluno se envenenar, se embriagar, se intoxicar com a rivalidade, com a pretensa superioridade de uma sala de aula, de uma turma sobre outra, fecha esse aluno para o seu real aprendizado. Essa perspectiva espiritual é maravilhosa para nos expandir em tolerância, em paciência, em boa vontade para com todos os diferentes, avançando extraordinariamente para a fraternidade universal. Pense nisso, meu amigo, porque, inclusive com relação aos diferentes de outros planetas, você se habilitará a diferenças maiores quando você se mostrar capaz, com boa vontade, com disponibilidade, com fraternidade, com relação àquelas diferenças mais próximas. Porque quem for bem no pequeno, mais lhe será dado, disse Jesus. Muito feliz por estarmos juntos, por aprendermos juntos as lições da fraternidade. Pense nisso. A função da diferença no projeto pedagógico de Deus. E como no projeto pedagógico de Deus tudo é para o bem,
tudo é para paz, tudo é para o amor. Abrir-se para essa diferença, conviver com a diferença, tolerar a diferença, servir a diferença, aprender com a diferença, nos fará mais humanos, nos fará mais cristãos, ou verdadeiramente cristãos, nos fará mais fraternos. Ilusão, loucura, são esses cristãos que se mostram intolerantes às diferenças. Neles, o cristianismo é apenas um rótulo, vazio, uma pena. Só seremos cristãos quando nos abrirmos à compaixão, a colocarmos-nos no lugar dos outros. Só seremos cristãos quando servirmos. Esse critério foi o critério colocado pelo próprio Mestre. O maior será aquele que mais servir. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Serviço em compaixão, fraternidade são os excelentes caminhos para o amor. E como Deus é amor, são os excelentes caminhos para Deus. Muito feliz por estarmos aprendendo juntos, apesar das quedas de conexão. Muito legal que vocês tenham permanecido nesse nosso aprendizado. Muito bom, André Salvatore, Simone Magalhães, Sayonara Angélica, Esther Ponzoni. Aprendamos, meus amigos, a função da diferença no projeto pedagógico de Deus, porque é isso que nos habilitará a aprendizados maiores, a fraternidades mais profundas, mais amplas, a exercícios mais efetivos para alcançarmos o amor. Até a próxima, um grande abraço, compartilhem essa live, essas lições nas quais conseguimos avançar como caminhos concretos para o amor, são preciosas. Compartilhe, transmita, inunde. A humanidade precisa, a humanidade merece. Um grande abraço, paz e bem para todos. Até amanhã, domingo, 17h30, estaremos com mais um Encontro Essencial com Jesus. Um curso sobre as principais lições deixadas pelo Mestre. Até a próxima, paz e bem para todos. Até amanhã.